programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre lúpus, uma doença muito interessante que muita gente tem esse diagnóstico. Quem ainda não tem, tem a preocupação se de repente tem alguém na família que tem e que um dia possa ter. Para conversar sobre isso, eu estou recebendo os reumatologistas doutora Clarissa Souza e o Dr. Glauco Schmidt. Mas antes da gente continuar ouvindo sobre o que eles têm a nos dizer um pouquinho sobre o lúpus, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando a falar sobre a retocolite ulcerativa inespecífica, sabemos que ela comete o colo descendente, intestino grosso, sigmoide, o reto, dando muitas vezes inflamação na mucosa do reto, com aquele desconforto que o paciente pode sentir. Sabemos também que a mucosa intestinal interna, ela sofre uma inflamação e pequenas ulcerações. A causa da retocolite ulcerativa não é bem definida ainda, mas sabemos que ela tem um fator genético e também uma predisposição autoimune, uma agressão que sofre dentro do próprio organismo, da mucosa intestinal, reagindo contra a sua própria estrutura e causando essa reação inflamatória. E essa reação inflamatória, além de dar dor no paciente, pode causar outras sintomatologias, como emagrecimento, pode causar também sinais importantes como os de diarreia ou fezes pastosas, pequena quantidade, vontade de evacuar, e quando vai evacuar sai pouco conteúdo, porque muitas vezes o reto é acometido, é inflamado, sofre uma inflamação, e o paciente elimina aquela secreção, um catarro, elimina catarro, e muitas vezes tem sangue no meio, um catarro sanguinolento, e muitas vezes também um sangramento mais abundante. Então, diante deste quadro, é muito importante você que tem uma sintomatologia, um sinal deste, procure o médico para esclarecer, para fazer o diagnóstico, porque nem sempre o que elimina sangue, catarro, pode estar relacionado à retocolite, mas pode ser outra doença intestinal. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há mais de 30 anos no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, continuando o nosso assunto sobre o lúpus, doutora, em relação ao lúpus, fala-se que existe mais de um tipo, né? Sim. Existe a diferença? Tem como você nos explicar sobre esse tipo de lúpus que existem? Existem alguns tipos e existe muita dúvida em relação a isso. Vários pacientes chegam ao consultório nos relatando que têm lúpus, mas relatando como se fosse um lúpus sistêmico, preocupado com o acometimento de possíveis futuros órgãos, né? E até em relação ao prognóstico. Mas isso, a gente precisa esclarecer que existe o lúpus cutâneo na população. Como é que ele é? Ele é restrito à pele. São lesões vermelhas no rosto, no pescoço, às vezes descamativas, algumas até deixam cicatrizes, mas
estão restritas à pele, não tem comprometimento sistêmico, ou seja, não existe o risco no ato, né, no momento daquele diagnóstico de pulmão, de acometimento de pulmão, rim, os outros órgãos, tá? Mas existe um risco relativo de 10% aproximadamente de evoluir para lúpus sistêmico, tá? E o lúpus sistêmico é aquele que a gente relatou agora, né, que tem o Dr. Glauco deu todos os parâmetros, todos os sintomas e sinais existentes, né? Aí tem lesão de pele também. Pode ter, algumas pessoas ficam só na pele e pegam articulação só, que é o mais brando. Outras pessoas já pegam pele, articulação, sangue, causa anemia, plaquetas baixas, alteração de rim, alteração neurológica também pode acontecer. Aí outros também são tipos de lúpus sistêmico brandos ou mais graves, tá? E existe o lúpus causado por drogas também. Não, drogas, mas medicações. Muitas medicações como antiarrítmicos, diuréticos, alguns antipertensivos podem causar sintomas, né, de lúpus sistêmico. Manchas na pele, dores articulares e até as alterações nos exames de lúpus. Isso confunde o diagnóstico, mas com a investigação apropriada, existem até autoanticorpos que nos mostram, que nos indicam a suspeita mais por medicação. O uso da medicação também a gente desconfia, o próprio médico que vai avaliar desconfia, retira a medicação e melhora o quadro. Então esses são os tipos. Certo. Dr. Glauco, em relação às formas de tratar o lúpus? Então, como a doutora Clarissa falou, a forma de tratar o lúpus ela vai diferir do método de acometimento que o lúpus teve naquela pessoa. Quadros articulares vão ser mais tratados quando tiver o comprometimento articular. De maneira geral, a gente acaba usando uma gama de medicações bastante interessantes. Inicialmente, o corticoide, que faz, como foi falado, existe um momento de atividade da doença mais intensa e os períodos de remissão. Quando a atividade da doença está ainda num momento bastante agressiva, o corticoide é uma medicação que vai fazer essa retirada. Depois, nós temos principalmente os imunossupressores, que baixam a imunidade, de certa maneira baixam a imunidade da pessoa. Por quê? Porque esse quadro imunológico é o que vem causando o problema. Então, tem os imunossupressores que fazem esse tratamento. Tem algumas outras medicações que fazem proteção renal, que são mais específicas para quadro de comprometimento renal do lúpus. Assim, de maneira geral, o tratamento é fundamentado nas manifestações que a pessoa tem ou que porventura possa vir a ter, sendo sugerido pelos exames também. Doutora, e o que pode causar o lúpus? Tem alguma explicação? Ainda tem a causa desconhecida do que causa realmente o lúpus, mas sabemos que existe uma predisposição genética associada a fatores ambientais. Ambiente principalmente a luz ultravioleta, então a luz solar é o principal fator de risco para ativar um lúpus que esteja em estado latente ou até para desencadear a doença em primeiro surto. Então a radiação ultravioleta é a principal. Vírus também foram estudados. O Epstein-Barr vírus pode desencadear a doença nas pessoas geneticamente predispostas, tá? E também fatores como o estrógeno, mulheres em idade fértil, por isso pega mais mulheres, idades entre 16 e 55 anos, é a idade que tem o estrogênio, né, em circulação. O estrógeno, em geral, é um hormônio que ele estimula a produção dos anticorpos e com isso leva a uma resposta alterada do nosso sistema de defesa, que ele entende errado, tá? E começa a atacar os nossos próximos órgãos como algo anormal, algo ofensivo. É isso que acontece. Certo, nós vamos agora para um breve intervalo, mas a gente já volta com mais informações sobre o lúpus. Não saia daí, eu espero por você.